Senhoras e senhores, nós damos continuidade às nossas aulas. Uma vez que você tenha assistido já e já entenda o conteúdo sobre os demônios, que são as energias, e também sobre a cosmogênese, entendendo que o universo foi gerado e foi formado, e o entendimento que temos é totalmente filosófico, tendo em vista a descrição que as sociedades mais antigas dão para esta narrativa de Gênesis. Uma vez que você tenha entendido na aula 2, você compreendeu o princípio da reencarnação, e é sobre isso que nós vamos falar nesta aula de hoje. Você aprendeu, e isso nós falamos acerca de Demiurgo, uma vez que a sociedade inteira esteja imersa nesses pensamentos contrários ao que diz respeito à felicidade, contrários à realização do prazer. Como nós gnósticos descrevemos os deuses falsos, os arcontes, têm ludibriado através da luz. O princípio da luz, ele faz com que esta refração torne invisíveis determinadas ações. Então, sutilmente, sem que você perceba, algumas informações são implantadas nos seus olhos. Algumas informações são implantadas em você. E isso acontece no que nós chamamos de roda de Sansara. A roda das encarnações é a prisão sem grades, a qual nós vimos descrevendo no princípio desta jornada espiritual aqui na Universidade Alquímica. Essa prisão sem grades te mantém reencarnando e voltando para a mesma densidade, para a mesma realidade, vivenciando os mesmos problemas e sem conseguir evoluir. Como quebrar esta roda de Sansara? Isso é o princípio. A gente já sabe que para quebrar a roda de Sansara é a magia negra que faz isso. Quebrar as leis de causa e efeito é o que nós chamamos de magia negra. Ir contra o sistema pré-estabelecido pelo Deus falso, que é uma egrégora de pensamento. Você pode enxergar isso de uma forma filosófica, o mundo inteiro alicerçado numa coisa social, política, como você pode ver da maneira que eu vejo. Um controle espiritual generalizado, uma entidade que está com as suas garras aqui nesse mundo. E aí essa roda de Sansara que tá... As duas coisas são, na verdade, a mesma coisa. Essa roda que fica fazendo você voltar impede que você evolua. Você fica na amnésia. Como que pode um ser? Nem a idiomática, nem com a idiomática isso poderia ser possível. Se você todo dia, 24 horas, você desaprendesse o que você aprendeu, você não conseguiria nem falar. Você não teria como dominar o idioma, o português, ou mesmo o inglês, que é mais fácil. Isso significa dizer que a amnésia não traz uma evolução. E como você aprendeu no Espiritismo, ou na Fraternidade Branca, reencarnar não é evoluir. Continuar voltando não te faz maior, tendo em vista que você esquece. Suas memórias são apagadas e o bruxo que você se tornou, ou o adepto iniciado que você se tornou, você vai recomeçar. Os segredos das vidas passadas são perdidos. Esse é o propósito dos espíritos escravagistas. Que você fique andando na corrida dos ratos, como um hamster de laboratório que produz energia. Ora, todo espírito come. Tudo precisa se alimentar. Se tudo precisa se alimentar, nós podemos dizer que toda forma espiritual é vampírica. Toda forma de vida precisa se nutrir para crescer, para se expandir, para se reproduzir, para aumentar. Ela gera mais matéria ou matéria espiritual. Nós aprendemos que não faz diferença.
São só formas de densidade. A única diferença, o que diferencia é só a densidade. Mas tudo é físico, inclusive o mundo espiritual. Uma vez que você esteja preso dentro dessa realidade, andando em círculos, correndo atrás do vento, voltando para a mesma vidinha, sendo escravo mais uma vez, sendo peça e ferramenta de algum ditador, sendo peça e ferramenta de algum culto cristão, abraâmico, escravagista, que te faz continuar seguindo pelo mesmo caminho. E a evolução não chega para você. Os poucos toques espirituais que você tem, às vezes, na vida, de um vídeo meu que aparece para ti, de uma aula como essa que você assiste, esses poucos toques, para muitas pessoas, não são suficientes a ponto delas desplugarem da Matrix. Você deve ter assistido o filme Matrix de Keanu Reeves. É uma trilogia, é uma quadrilogia. São 4 filmes agora, mas o último é terrível. Eu não indico nem que você assista. É um filme horrível. Mas os demais mostram a alegoria da caverna de Platão, o mundo das ideias, o pensamento que vai além do que é concreto, de que nós estamos em uma realidade que é influenciada por entidades perversas que se alimentam do seu sofrimento. E isso eu venho falado e repetindo. E as pessoas que despertam, isso é uma coisa muito rápida. Isso é o princípio da excomunhão. Poxa, desde criança, lá na Idade Média, os espíritos, né, os padres, junto com esses espíritos que vêm contra eles, os líderes religiosos, sacerdotes, já trouxeram para a humanidade o medo. O medo já vem sendo implantado com esses conceitos. Ora, se você conversar com um cristão ou com qualquer pessoa que seja de uma religião que filie-se a isso, eles não conhecem nem o manual, que é a Bíblia. Os conceitos, o que é dito no Novo Testamento, o que é dito no Antigo Testamento, no Pentateuco, eles não conhecem a linha cronológica, eles não sabem o que representa, de onde vem, e simplesmente seguem. É o fideísmo, é uma coisa cega, véu de Ísis. Mesmo que você chegue diante dele e tente tirar ele daquele estado de consciência, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer isso. Por isso que eu digo a todos, não adianta vocês querer se tornar um ocultista, um estudioso de magia, um iniciado, e querer ser um evangelista do Satanás. E achar que você pode ficar trazendo as pessoas para dentro do templo, como quando você fazia na igreja, evangelizando. Sendo que não são todas as pessoas que são escolhidas. E com isso você deposita a sua confiança em alguém e se frustra. Porque você percebe que para aquela pessoa aquilo não fez bem, que nem bebida. Tem gente que não se dá. O cara bebe, fica passando mal, vomitando, caindo. Aquela pessoa não se dá, não é para ela. Não perde seu tempo, cada um faz as suas escolhas no passo e na velocidade que desejar. Eu tenho muitas pessoas na minha vida que ficaram para trás, familiares, que eu não tenho como carregar na minha jornada espiritual. Eu sei que esta é minha última encarnação. E sabendo que essa é minha última encarnação, eu preciso apressar o cumprimento da missão. É a última vez que eu vou vir para esse mundo. E muitos de vocês que se aproximam, que têm o sangue da serpente, partilham disso também. Também são espíritos velhos, que estão aqui na Terra há muito tempo. E que alguns até são conselheiros. Ora, eu bem sei que na Universidade Alquímica tem muitos tatas de quimbanda, pais de santo, babalorixás ou até mestres luciferianos. Vocês que estão aqui com uma esperança realmente de, não só de mudar o seu negócio, fazer o seu terreiro crescer, mas realmente de ter uma vivência espiritual real. Porque você não consegue jogar cartas para você mesmo, porque você não consegue
aconselhar você mesmo, por isso que você me buscou, por isso que você está aqui. E eu vou te ajudar a sair de dentro dessa roda de samsara. Mas você precisa se ajudar. Se o ritual, o feitiço, a mesa mágica não mudar o homem, a alquimia não aconteceu, senhoras. Qual o propósito dos objetos mágicos? O cara matou um bode, o cara botou uma fruta, o cara fez isso. Mas o homem continuou com o mesmo comportamento. Mas o homem continuou sendo uma ovelha, sendo um escravo, sendo um babaca, sendo um merda. Não mudou nada, não mudou porra nenhuma. O camarada era crente, aí ele deixou de ser crente, agora ele é ocultista, mas ele não mudou porra nenhuma, ele continua sendo a mesma merda que ele era quando ele era crente. Ele ainda é um fusqueiro, ele ainda é medíocre, a mediocridade ainda está sobre ele. Mas você lembra do crivo que eu falei para vocês de Aristóteles? O medíocre, o comum e o especial. Normalmente os luciferianos são os especiais. Ou vocês deveriam ser. Conversar sobre ideias, não sobre coisas nem pessoas. O medíocre perde tempo falando sobre pessoas. Você já me viu alguma vez em uma rede social? Você talvez tenha me visto brigando com o Gui Santana lá, com aqueles meninos que fizeram vídeos meus. Mas você nunca me viu, por exemplo, pegando um cara específico da igreja e criticando as ideias dele. Porque não existe nenhum cara da igreja que tenha alguma ideia que para mim seja relevante. A mediocridade não chama a minha atenção. A mediocridade não me prende. Assunto de pessoas não são relevantes para mim. Eu converso sobre negócios, ideias revolucionárias que geram crescimento espiritual e financeiro. E se você quer sair da rosa de samsara, esse é o princípio. Essa porra tem que acontecer na tua vida agora. Você tá dentro da Universidade Alquímica e você fala, porra, eu sou filho do mestre. Eu sou filho do mestre Richard. Eu sou aluno do mestre Richard. Eu sou discípulo da Universidade Alquímica. Mas tu se comporta, tu conversa, tu age como a porra de um cristão. De que adianta tu ser meu aluno, tu ser do meu templo, tu ter assentamento aqui, se o teu comportamento é totalmente contrário ao que os deuses querem te colocar como direção? Porra, a única coisa que eu tô pedindo a você, opte pela liberdade. Esse é o princípio da excomunhão. Na sua cabeça foram implantadas ideias, desde criança, de que você tem que ter medo do escuro, de que os chifres são uma coisa ruim. Os chifres foram vistos pelos pagãos como autoridade, força. O bode é resiliência, virilidade. O bode é o animal que mais faz sexo. Tem ali uma energia sexual, energia vermelha. Isso para os pagãos é grandioso. Só que para a igreja, o conceito, o sexo é ruim, o sexo é mal. O papo do cristão é sempre sexo, porque ele não tem o acesso a um bom sexo, primeira coisa. E segundo, a energia sexual dele está nos chakras baixos. Ele não consegue elevar a energia, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Eles não conseguem elevar a energia sexual para os chakras mais altos. Eles não conseguem chegar no prisma, na corona com a energia sexual, entende? Eles ficam lá, no princípio, na virilha, lá nos mais baixos, com aquela energia densa, ruim. E é este princípio que você precisa quebrar de você. E nisso eu posso te ajudar. Nisso eu posso te direcionar. O ritual de excomunhão, ele tem esse intuito. Fazer uma excomunhão não é só espiritual, é também psicológico, psicossomático. O cristianismo é uma doença. O cristianismo é uma patologia que foi gerada lá em 325 DC, quando Constantino teve uma visão. A gente falou sobre isso na ponte. E aquele ser espiritual, aquele arconte, disse a ele: estarei com o meu rosto em todas as casas. Então, a percepção de que isto realmente aconteceu, a vivência disso, o mundo envolto nessa baboseira, transformou o culto aos deuses em algo moral, completamente humano, afastou o natural e nos colocou dentro de uma caixa de fósforo.
Isso tudo representa a roda de Sansara. E o princípio da excomunhão, não só espiritual, mas também psicológico, porque quando nós blasfemamos, quando nós pegamos um conceito bíblico ou algo que é super levado a sério dentro de uma igreja e nós o levamos como uma coisa cômica, um objeto de escárnio e realmente blasfemamos contra aquilo, faz com que o nosso cérebro associe, ele se alinhe a uma nova realidade e deixe para trás conceitos anteriores. Você se torna superior, acima. Tu deves fazer um ritual de excomunhão. Você tem que fazer um ritual de excomunhão. As coisas estão dando errado na sua vida por conta de espíritos escravagistas que estão impedindo você de progredir. E muitas vezes não foi ninguém que fez um trabalho de magia para você. Às vezes você vai até uma pessoa e a pessoa vai fazer uma jogada para você e ela não enxerga as tuas outras vidas. Ela não consegue ver o teu karma. Ninguém descobre. E aí, fim daqui, aonde você vai, o cara diz que você tá com uma demanda, você fica fazendo um trabalho depois do outro, no domingo você vai na igreja, na sexta-feira você vai na quimbanda, na quinta-feira você vai na umbanda, segunda você vai pro dia de Iemanjá na praia, e você fica nessa coisa toda louca, preso. Todos os meus filhos e alunos, eu nunca menosprezei ou desprezei a religião de nenhum deles. Alguns deles são religiosos, são sacerdotes. Mas eu sempre estou encorajando para que eles saiam da religião e mostrando para eles que não há necessidade nenhuma deles ficarem nela. E que a religião, ela não vai trazer evolução. Ela vai trazer involução. Te impedir, te bloquear. O conceito divino da conexão com o Criador, Deus como natureza, ele já nasce com você. Você já tem uma essência divina contigo. E quando você vai crescendo, a religião vai dando regras a esse conceito e impedindo ele de ser livre. O sexo passa a ser feio, o empreendedorismo passa a ser negativo, porque você prospera, enriquece, isso não é bom que você tenha um emprego, um salário fixo, de carteira assinada. E todo esse projeto, todo esse propósito, não é só uma coisa, é um conjunto de coisas que leva o ser perfeito da sociedade, que é aquela pessoa que está pronta, está apta para entrar novamente no caminho dos ratos. A pergunta que eu quero fazer a você, luciferiano, ocultista, você, meu aluno, é: até quando você vai continuar escravo da sociedade?